Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar uma meditação do Livro do Céu, da Serva de Deus católica, Luísa Picarreta. Convido você a estar neste momento comigo, meditando esse trecho que nós vamos ver, que está no volume 19. Eu estou com o PDF, aqui no PDF é o capítulo 17. Se você estiver com o livro físico, provavelmente não será essa numeração, mas pela data dá para a gente conseguir encontrar no livro físico. Então, 3 de maio de 1926, e o nosso tema é a vontade divina bilocando reina na alma, como em sua sede. Estava, segundo meu costume, por, por me fundir no santo querer divino, e dizia: Majestade Suprema, venho em nome de todos, desde o primeiro até o último homem que existirá sobre a terra, para dar-vos todas as homenagens, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura vos deve, e o fazer-vos a fazer-vos todas as reparações de todos e de cada um dos pecados. Agora, enquanto eu dizia isto, o meu adorável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, este modo de rezar é só da minha vontade, porque somente ela pode dizer: veio em nome de todos perante a majestade suprema, porque com sua onividência e imensidão vê tudo e abraça a todos, e pode dizer, não como um modo de dizer, mas na realidade, venho em nome de todos para fazer-vos tudo o que as criaturas vos devem. Nenhuma vontade humana pode dizer em realidade: venho em nome de todos. Este é o sinal de que minha vontade reina em ti. E enquanto isso dizia, em voz alta, meu Jesus continuava a rezar e eu o seguia. E juntos nos encontramos diante da majestade suprema. Oh, como era belo rezar com Jesus! Todas as coisas ficavam investidas por suas palavras e seus atos. E como sua vontade se encontrava por toda parte e em cada coisa criada, por toda parte se ouvia repetir suas palavras criadoras, suas adorações e tudo o que fazia. Eu me sentia diminuindo mais junto a Jesus e estava toda maravilhada. Então ele acrescentou: Minha filha, não te admires. É minha vontade que, bilocando-se, enquanto reina em Deus, ao mesmo tempo reina na alma, e com seus modos divinos reza, ama e obra nela. Por isso nos é impossível não estimar, não amar, não escutar nossa vontade bilocada na criatura, e mais, só ela nos leva, como em regaço, nossa alegria, a felicidade, o amor, que transbordou de nosso seio, e nossa obra adestra na criação. Vou repetir essa partezinha. Só ela nos leva como em regaço nossa alegria, a felicidade, o amor que transbordou de nosso seio em nossa obra adestra na criação. Repete-nos a festa, renova-nos a alegria que sentimos ao criar tantas coisas belas dignas de nós.
Como não amar aquela que nos dá a ocasião de bilocar nossa vontade, ao fazê-la reinar nela para nos dar amor, adorações, glória divina? Por isso, viver em meu querer é o prodígio dos prodígios, porque o tudo está na vontade, tanto em Deus como na criatura. Quantas coisas nós podíamos fazer, mas como não as queríamos, não as fizemos. Quando, cadê? Quando as queremos, somos todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés. Em suma, todo o nosso ser bem concentrado no ato que quer fazer nossa vontade. Em vez disso, se a vontade humana não quer, nenhum dos nossos atributos se move. Parece que não tem vida. É, peraí. Parece que não tem vida para tudo o que não quer fazer a nossa vontade. Assim que ela tem a supremacia, o domínio sobre o nosso ser, e é dirigente de todos os nossos atributos, a vontade divina é a dirigente de todos os atributos divinos. Por isso, a maior coisa que podíamos dar à criatura era nossa vontade, e nela concentrávamos todo o nosso ser. Poderia o amor ser mais intenso, um milagre mais intenso que isso? E mais, porquanto pudéssemos dar à criatura, a nós nos parece nada em comparação de dar nossa vontade reinante e dominante nela. Porque nas demais coisas que podemos dar, são os frutos de nossas obras, de nossos domínios. Em troca de dar nossa vontade, não são os frutos, mas a nossa própria vida e os nossos próprios domínios. Quem tem mais valor? Os frutos ou a vida? Certamente a vida, porque com o dar a vida do nosso querer, damos ao mesmo tempo a fonte de todos os nossos bens. E quem possui a fonte dos bens não tem necessidade dos frutos. E se a criatura nos desse tudo, fizesse os maiores sacrifícios, mas não nos desse seu pequeno querer para fazer reinar o nosso, nos daria sempre nada. Olha que importante o que Jesus está falando. E se a criatura nos desse tudo, fizesse os maiores sacrifícios, mas não nos desse seu pequeno querer para fazer reinar o nosso, nos daria sempre nada. E mais, quando as coisas não são produzidas por nosso querer, por quão grandes sejam, olhamos para elas como coisas estranhas a nós e que não nos pertencem. Nossa, que tristeza, né, Jesus? Que tristeza. Depois eu estava pensando no que Jesus me havia dito e dizia entre mim: será possível tudo isto que o divino querer chega até bilocar-se para reinar na criatura, como em sua própria sede, em seu seio divino? E Jesus acrescentou: minha filha, você sabe como isso acontece? Supõe um pequeno e pobre Tugúrio, onde um rei, levado por amor a este antro, quer habitar dentro. Tugúrio. Deixa eu dar uma olhada no que significa isso aqui rapidinho, né? Tugúrio. É uma habitação pequena, pobre, uma choupana, choça, casebre. É um lugarzinho muito pobre, muito pequenininho. Tugúrio. Onde um rei, levado por amor a este antro, quer habitar dentro. Assim que desde dentro daquele antro se escuta a voz do rei, partem as ordens do rei, saem suas obras. Dentro daquele pardieiro estão os alimentos adequados para alimentar o rei, a cadeira para sentar-se digna dele,
Assim que o rei nada mudou do que convém à sua real pessoa, só mudou o quarto da habitação real, por sua vontade, e com grande prazer escolheu a favela, né? Um lugarzinho bem pobre. A pequena favela é a alma, o rei é a minha vontade. Quantas vezes escuto a voz de minha vontade que implora, que fala, que ensina, no pequeno favorzinho de sua alma, né? No pequeno favorzinho de sua alma. É, olha isso. Quantas vezes vejo sair minhas obras e governo, vivifico e conservo todas as coisas criadas deste seu pequeno barraco? Minha vontade não leva em conta a pequenez, mas bem lhe agrada sumamente. O que vai buscando é o absoluto domínio, porque com o absoluto domínio pode fazer o que quer e pôr o que lhe agrada. Esse é um texto riquíssimo de detalhes, muita coisa para a gente ver. E eu vou começar por esse parágrafo aqui que nós estamos, no último parágrafo, que é quando Jesus está explicando para Luísa como que a vontade divina vem bilocar-se dentro da alma, como acontece isso. Para nós, pode ser muito estranho que Deus queira habitar numa pessoa tão pequena, tão limitada. Mas Jesus, ele mesmo está falando aqui que a pequenez para ele não é problema. Ele fala: minha vontade não leva em conta a pequenez, mas bem lhe agrada sumamente. Então, em vez de desagradar a Deus, a nossa pequenez agrada a Ele. Pequenez não é pecado, tá? Só esse parênteses aqui para não dar confusão. E a pequenez é aquilo que a gente faz, é, às vezes assim, no âmbito humano, que não sai perfeito, né? Por exemplo, vamos supor, você vai limpar um carro, você vai limpar um carro, mas você não fez um curso para limpar o carro, você não trabalha limpando carros, certo? Você não é a melhor pessoa do mundo para limpar carro, mas você faz esse trabalho de limpar o seu carro, né? Você decide limpar o seu carro, vê que ele está muito sujo, você vai limpar o seu carro. Não fica a melhor limpeza, a melhor lavagem de carro do planeta Terra, porque a sua pequenez ela não permite você fazer o perfeito, a perfeição das perfeição. E aí aqui está a nossa pequenez. Então, em âmbitos humanos, a gente vê a nossa pequenez nessas coisas, por mais que a gente tenha uma boa vontade, né, de colocar as coisas no eixo, de colocar as coisas na ordem, né, porque Deus vai lá e clareia para você que você precisa lavar o seu carro, né? Ou então você precisa fazer esse favor pro seu marido, porque ele não tem tempo de lavar o carro, né? E nem manda para lavagem e tal. E você faz esse favor pro seu marido, né? Na vontade divina, Deus coloca que é uma ação que você pode fazer, né? Que vai ser muito benéfica ali naquele momento. E você faz aquela ação, e na sua pequenez você não consegue fazer o perfeito, mas você faz, tá? O que lhe é possível. E tem outras situações também de pequenez, às vezes a sua pequenez ela está numa informação que você não entende totalmente. Então, às vezes alguém fala alguma ordem para você e você, na sua lerdezinha de criatura, não entende a ordem perfeitamente e por isso você não cumpre a ordem.
Não foi má vontade sua, simplesmente você não entendeu a informação. Isso também é uma pequenez, é uma limitação. Então, tudo quanto for limitação da criatura, que não passe pela vontade dela, pela não tenha má vontade, desde que não tenha má vontade, é pequenez, desde que não seja pecado, né? E o pecado é justamente isso, você fazer um ato sem considerar Deus, sem considerar o que a vontade de Deus, né? Você faz um ato por si mesmo, certo? Então, o pecado é isso, fazer um ato por si mesmo sem considerar a Deus naquilo que você está fazendo. Claro, né? A gente tem como referência os 10 mandamentos para não confundir nossa cabeça, a gente não ficar com escrúpulo, tá? E aí é isso, mas se você já vive com Deus, você considera Deus tudo que você está fazendo, você tem uma intenção muito reta de viver na vontade divina, dificilmente você vai pecar, né? E até mesmo você não vai pecar, certo? Então, a gente comete falhas, comete erros, né, humanos. Pode acontecer da gente pecar, sim, mas assim, pecado grave, pecado mortal, isso daí não entra, né, jamais, né? Isso não cabe jamais para um filho da divina vontade. Não tem como isso acontecer mais, né? Então, se você é um filho da divina vontade, você vai observar que você não consegue mais pecar mortalmente por causa dessa presença de Deus muito forte na sua vida. E aí, se acontecer de em alguma situação você acabar deixando Deus para trás um pouco, né? Deixou Deus um pouquinho para trás. Você foi lá, por exemplo, né? Aconteceu comigo, não tá com muito tempo. A, uma catequista veio falar comigo e tal. E aí ela foi falar, né, que as fotos da última turma de Eucaristia, ninguém sabe onde estavam as fotos, né? E eu recebi essas fotos, mas não repassei as fotos para a turma, né? Eu fiquei procrastinando, porque eu tinha que jogar as fotos no Drive. Era muito trabalho mesmo, porque era foto para burro, né? Sem contar que, como eram fotos de alta qualidade, elas iam pegar toda a memória do meu celular, porque eram fotos tiradas em HD. E aí eu disse, vou baixar no computador, porque tem mais espaço no meu computador do que no meu celular. E aí esse trabalho de passar para o computador, passar para o celular ou para o Drive, eu nunca concluí, porque tinha que ser um trabalho manual e você fazer uma por uma. Eu nunca concluí isso e deixei para lá o negócio das fotos. Então a culpa era minha, né? A culpa era minha de não ter repassado essas fotos da primeira Eucaristia. Mas na hora eu fiquei com uma vergonha, gente, uma vergonha tão grande, que eu saí da verdade, né? Eu saí da verdade, eu não tive coragem de falar na mulher que eu que era a culpada disso. E eu não sei de onde veio essa vergonha minha, porque é muito difícil a gente ter essas coisas, né? A gente fica tão focado assim na divina vontade, a gente quase não percebe certas coisas que antes para nós era muito normal, né? Quando a gente vivia a vida na vontade humana. Mas eu, na hora, senti uma vergonha, e essa vergonha me impediu de, de falar a verdade para ela. E eu saí da verdade. Depois que aconteceu aquilo, aí eu senti que eu tinha pecado, né? Porque eu omiti, foi uma omissão, né? Eu omiti. Aí eu senti que eu havia pecado. Depois eu fui lá, né? Falei para ela que eu que tinha sido a culpada e tal.
como uma forma de reparar essa situação de pecado. Então, eu deixei Deus para trás, né? Deixei Deus para trás nessa situação. Então, aí foi um pecado, né? Foi um pecado, deixei Deus para trás. Mas aí, assim que você percebe que você pisou na bola, você corrige imediatamente. Imediatamente você vai lá, faz o ato que você tem que fazer para corrigir aquilo ali, né? E tudo mais, e voltar para o seu posto na divina vontade. E aí, né, vamos lá. Aí, por que que eu estava falando disso? Para explicar o que é a pequenez que Jesus está falando aqui, que não é, assim, uma pequenez de pecado, né? É uma pequenez de limitação humana, tá? De limitações humanas, tá? E assim, quando acontecer alguma coisa assim do tipo, né? Não adianta se desesperar, isso também não é de Deus, tá? Isso não... O desespero, você ficar assim perturbado, isso tudo é sinal de que você se ama muito, que você se importa muito com a sua autoimagem, né? De que você quer ser muito perfeitinho. Então, não é um amor a Deus verdadeiro. Então, fique atento, tenha atenção a isso. Se você é do tipo de pessoa que, se você errar um pouquinho, você já fica desesperado, você já fica com raiva. Aí tem que ter muita atenção, porque é um sinal de amor próprio, tá? Então, no primeiro momento, você precisa de focar muito, muito em Jesus. Mesmo se você errar, você tem que manter o foco em Jesus, certo? Corrigir com muita calma, com muita paciência, né? Muita paciência. E não pode olhar para si mesmo, tem que ficar olhando para Jesus. Então, esse é o maior desafio de, da divina vontade. Começar a perder a vista, né, do seu espelho pessoal e começar a olhar para Jesus. Porque a gente tem vício de ficar olhando para si mesmo. A gente tem vício de ficar olhando para as nossas virtudes. A gente tem vício de ficar querendo se ver perfeito. E aí na divina vontade não tem isso. Você começa a simplesmente se importar com Deus. E aí, se você errou, você pede perdão a Deus e foca em continuar na vontade dele, a partir do ponto que você parou. Aí você continua, né? Se levanta e continua. Não para de jeito nenhum. É muito importante isso na divina vontade, certo? E nós temos essa mania, né, de estar sempre se olhando, se analisando, ah, porque eu não presto, ah, porque eu sou ruim, ah, porque eu sou uma pecadora, ah, porque eu nunca consigo e tal. Mas isso tudo é um amor próprio. Então, claro, Jesus não vai deixar você conseguir nunca, porque se você conseguir, você vai para o inferno. Vamos dizer logo assim, pra você entender que o negócio é muito grave, tá? Porque você se ama tanto que se você conseguir ser perfeita, você vai para o inferno. E aí Jesus, ele vai permitir você ser pequeno, você esquecer a panela de arroz no fogo. Às vezes você atrasar numa coisa, entendeu? Tipo, não sei, vamos supor, você esquece o horário que alguém marcou, né? Você marcou com alguém um horário, você esquece o horário. Isso também é uma pequenez sua, você tem que aceitar que aconteceu de você esquecer o horário e você chegou atrasada. Não, você tinha culpa, intencionalidade? Não. A não ser realmente que você, né, tenha de alguma forma negligenciado. Você tenha dito, ah, não é importante esse encontro, não vou nem considerar. Vou nem colocar na minha agenda. Né? Aí realmente você negligenciou aquilo, mas se você realmente tinha a intenção de, nossa, eu vou
se, né, me encontrar com aquela pessoa para a gente resolver tal pendência, para a gente conversar e tal. Você tinha essa intenção no seu coração de estar naquele lugar, de estar com aquela pessoa naquele horário determinado, e realmente aconteceu uma pequenez, você esqueceu, tudo bem, foi sua pequenez, não tem culpa, não tem culpa. E aí a gente precisa entender isso. Quando uma ação tem culpa, quando ela não tem culpa. Quando ela tem a vontade sua de fazer o certo, de estar na vontade divina, e quando ela não tem, né? Quando você realmente não quis fazer a vontade de Deus ali, naquele momento. Diferente você se revoltar contra a vontade de Deus, você dizer, eu não vou, eu não quero ir, nossa, que saco, vou ter que falar com fulano, que saco. E aí você não colocou sua vontade ali para a vontade divina reinar. Você deixou a sua vontade reinar. Aí você esquece do horário, a culpa é sua. Claro que é, você não. Desde o princípio você não queria ir. Claro que a culpa é sua. Claro que você é culpado. Claro, 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 evidente. Certo? E aí Jesus, né? Muito lindo, muito maravilhoso. Ele, ele fala sobre a vontade divina ser como esse rei que vem habitar num lugar que é pequeno e pobre. Só que ele diz assim, que dentro daquele lugarzinho pequeno, pobre, estão os alimentos adequados para o rei, a cadeira digna do rei. Deixa eu ver. Ele diz assim que o rei nada mudou do que convém à sua real pessoa. E Deus não muda nada do que convém a ele. Imagina só como seria a cena, né, de um lugarzinho, uma casinha pequenininha, ser a habitação real de um rei, né? O rei, vamos supor, o rei vai ficar hospedado num lugar, mas não tem, assim, não tem, né, um lugar, um palácio, uma casa grande para ele ficar. Então ele tem que ficar numa casa pequena, né? Imagina um rei da terra mesmo, nessa situação de ele ter que ficar numa casa pequena. Mas aí o rei, quando ele anda, sim, né? Pelo menos os reis de antigamente era dessa forma. Quando eles andavam, assim, eles tinham uma comitiva, um monte de gente que acompanhava eles, e tinha toda a os paramentos reais. E aí onde eles se hospedavam, os reis de antigamente, né? A equipe do rei colocava todos os objetos, tapetes, quadros, colocava, enfim, tudo assim, que deixasse o rei o mais confortável possível, né? Aí levava cadeira, levava. Nossa, se fosse possível, levava até a cama do rei, né? Para o rei poder dormir bem. Era desse jeito que acontecia, né? O rei sempre era bem assistido, então ele tinha todos os recursos, né, reais à sua disposição, né? Ele não comia qualquer comida, não ficava em qualquer lugar, não, né? Tinha o pessoal que ia arrumar a habitação real, o quarto real, né? Para que ele recebesse aquilo que convinha à sua realeza. E aí Jesus está falando que da mesma forma é a vontade divina. Então não é que ela vem habitar na nossa miséria, na nossa pobreza. Ela traz com ela toda a abundância dos bens divinos. Por isso que a gente sente uma força, a gente sente os atributos divinos. Quando a gente precisa usar uma virtude, a gente consegue usar na divina vontade.
Mas para isso, repito, você não pode estar pensando em si mesmo. Você não pode estar pensando em, em conseguir tal virtude para você, por você mesmo. Você tem que estar totalmente vazia dessas vontades humanas, certo? Em direção a você. E aí, quando você está vazia, você simplesmente está vivendo, né, com a intenção muito reta de estar na divina vontade, a sua vida vai desenrolando e naturalmente, sem que você perceba, você vai usando os atributos divinos, que são essas virtudes. Que são as virtudes. E aqui em cima, Jesus ele vai estar falando que a fonte desses atributos divinos é a divina vontade. Então, eu vou ler o parágrafo, esse parágrafo grandão aqui, o parágrafo 4, que Jesus vai estar falando sobre isso, eu acredito que é nesse aqui, tá bom? Ele diz assim: Minha filha, não te admires, é minha vontade que, bilocando-se enquanto reina em Deus, ao mesmo tempo reina na alma, e com seus modos divinos reza, ama e obra nela. Aqui Jesus já está jogando a deixa. A vontade divina transporta para a alma os modos divinos. E aí você precisa acreditar nisso, tomar posse disso. A divina vontade em você vai fazer esse trabalho de uma operação divina, que você reza divino, que você ama de forma divina, que você obra de uma forma divina. E aí você, ao mesmo tempo, vai estar entregando a sua vontade humana, inclusive a sua vontade humana de se consertar, a sua vontade humana de ser virtuosa, a sua vontade humana de fazer as coisas por si mesmo. Você entrega tudo isso para a divina vontade, para ela ter domínio sobre você, para ela atuar através de você. Ela vai bilocar. Deus vai estar no céu e da mesma forma que ele está no céu, vai estar na sua alma. E aí o que que vai acontecer? As ordens divinas que ele dá no céu e ele fala, lá do céu ele fala, né? Sol se mantenha girando, né? Terra se mantenha girando ao redor do sol. Estrelas fiquem no firmamento. Gente, assim, não leve isso ao pé da letra, tá? Não leve ao pé da letra. Isso daí que eu tô falando. Mas é só pra gente tentar entender. E aí Deus vai dar as ordens divinas do céu para manter as coisas, para manter o mundo, para manter as pessoas. E Deus dá sempre ordens que são para o bem de todos. São ordens que servem para o bem universal de todos. E aí, Deus, quando ele se biloca e ele desce para a sua alma, ele age da mesma forma. Mas em vez de ele dar ordens grandiosas, né, para para os astros, ordens grandiosas para obras, né, mesmo que sejam obras humanas, né? Mas aí, por exemplo, Deus dá a ordem, né, para um santo montar um hospital. Enfim, Deus no céu, ele dá ordens grandes e ordens pequenas, né? Então, essas ordens que Deus dá, que ele transmite, o modo dele fazer isso vai continuar o mesmo, mesmo ele estando na sua alma. Vocês têm que entender isso, porque é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, o mesmo Deus que está operando no céu vai operar na sua alma.
vai obrar na sua alma, através de você, através da sua pessoa. E aí o modo dele de fazer é o mesmo. Imagina um engenheiro. O engenheiro, ele segue uma vertente da engenharia, né? De construção. E tem uma forma de ele levantar um prédio, de ele levantar uma casa. Ele vai seguir os princípios da engenharia. E nisso, ele pode fazer um prédio de 20 andares, um prédio enorme de 20 andares. Ou ele pode construir uma casa térrea, uma casa térrea de 80 metros quadrados. Mas ele vai usar o mesmo princípio da engenharia, ele vai usar o mesmo modo de operação. Tá entendendo mais ou menos? Ele vai usar os mesmos cálculos da engenharia, as mesmas vertentes, os mesmos princípios da engenharia. O pensamento do engenheiro é o mesmo, só a obra que vai mudar. Porque, de um lado, ele tem um prédio que é muito grande, que é enorme, ou seja, ali ele vai poder, né, exercer a engenharia de uma forma grandiosa. E do outro lado, ele tem uma casa, que é algo mais simples, e ele vai exercer também a engenharia, mas não vai ser de uma forma grandiosa. Essa é a diferença. Então, Deus no céu, ele age de uma forma, certo? E por ele ter esse domínio supremo sobre todas as criaturas, né? Então, desde o céu, ele dá ordens, né, grandiosíssimas, né, para as criaturas e tudo mais. Faz coisas grandiosíssimas. Desde a nossa alma, Deus vai operar. Deus vai operar também, da mesma forma que ele opera no céu. Mas, pelo menos, a gente não vai ver ele fazendo obras grandiosas através de nós. Por exemplo, um milagre. Né? Você não vai ver um santo da divina vontade fazendo milagres, pelo menos não da forma que os outros santos faziam, tá? Não aqueles milagres estupendos, maravilhosos, você não vai ver. E aí Deus vai estar usando a mesma forma, né, de conduzir as coisas, sendo que é através de você. E como é que Deus vai fazer isso? Por exemplo, na sua casa, você é uma matriarca, é um patriarca, né? É uma mãe, um pai. Deus, ele vai ordenar a sua casa da mesma forma com que ele ordena o universo. Então, cada coisa tem o seu posto, cada coisa tem o seu lugar, tem a sua hora. Deus vai dar uma sabedoria, um entendimento para que você siga a vontade divina dele dentro da sua casa. E aí também tem uma coisa que a gente precisa de considerar. Quando Deus ele criou a casa, criou a família, Deus tinha um pensamento, Deus tinha um plano para que aquilo pudesse funcionar da melhor forma. E você, na vontade divina, porque você tem a vontade divina, vai conseguir reproduzir, vai conseguir fazer da forma com que Deus pensou. Dentro da sua casa, você vai conseguir conduzir as coisas da forma com que Deus pensou. E é isso. E aí você vai estar obrando no divino. Você vai estar com modos divinos. O mesmo modo de Deus agir, né, nas obras dele, sejam grandes ou pequenas, ele vai agir em você.
de um modo divino. E você sempre vai ver que aquilo que Deus inspira para você fazer realmente é o melhor, é a melhor forma, é a melhor maneira. E isso ele vai fazendo de forma gradual. Não é um piscar de olhos, não é um passe de mágica. Ele faz de forma gradual. Ele aos poucos vai ordenando a sua vida para que ela esteja alinhada ao projeto original dele. O que é esse projeto original? É o pensamento, é o plano que ele fez para cada coisa. Cada coisa era para sair de um jeito, era para seguir uma determinada ordem. E aí Deus vai conseguir fazer isso na sua vida. E ele vai ditar as ordens desde dentro de você. Então, essa ordem para poder, como é que eu posso dizer assim, fluir, né? Para que a sua casa possa fluir da melhor maneira, essa ordem ela virá desde Deus, mas virá através de você. Eu não sei se deu para entender. Virá de Deus, mas virá através de você, né? Então parece que o pensamento é seu, parece que é uma vontade sua, mas na verdade não é. É um pensamento de Deus, é uma vontade de Deus. E aí você vai começar a notar a diferença. Nossa, realmente, isso aqui que Deus fez na minha casa é divino, porque eu nunca iria pensar nisso. Eu nunca ia pensar em fazer assim. Eu nunca por mim mesma iria seguir esse conselho. Nunca iria fazer dessa determinada forma. E aí você vai ver que Deus, ele vai ditando as coisas, vai reinando de dentro de você, né? Ele vai falar com as pessoas por meio de você, né? É uma forma também dele reinar. Em vez de. Essa é uma coisa maravilhosa, gente. É muito incrível isso, né? Em vez de Deus ficar falando na mente da pessoa, porque ele é muito ignorado quando ele fala na mente das pessoas, ele vai poder usar a sua boca para falar diretamente com as pessoas, tá? Então, a divina vontade está fazendo a mesma coisa que ela já faz, que é falar nas mentes humanas, que é falar aos seres humanos. Mas aí ela vai usar você. Você, né? Tava até lembrando daquele vídeo que a Aline fez, que falava sobre isso, falava exatamente sobre isso. Que às vezes a gente fica pensando, qual é a providência de Deus nessa situação? O que que Deus está fazendo nessa situação? Aí a Aline dizia assim, a providência de Deus é você nessa situação. Você é a providência de Deus. Então, quando tu passa a entender isso, que você agora é parte de Deus, você é um representante de Deus, porque você leva ele dentro de você o tempo todo. Aí você começa a entender, nossa, meu Deus, agora eu entendi, essa situação parece ser tão caótica, tão dramática, tão péssima, mas eu estou aqui nessa situação, Deus me colocou aqui nessa situação. E eu sou filha da divina vontade. Então Deus está aqui nessa situação comigo. Então, a graça de Deus está abundando aqui nessa situação. Você tem que ter muita fé, minha irmã. Meu irmão, você tem que ter muita fé. Porque você não vê as coisas cintilantes, né? Ao seu redor. Você não vê uma luz ofuscante, você não vê brilho, você não vê glamour em nada. Você não vê glamour em nada. Tudo é muito oculto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você tem certeza que nossa, eu escutei isso, eu ouvi aquilo, eu estou nessa situação. Eu fui convidada para entrar nessa reunião, que eu só escuto coisa absurda, mas eu estou aqui porque a divina vontade quis que eu estivesse aqui e porque a divina vontade quis estar nessa situação. Então, essa situação, de alguma forma, ela está sendo abençoada pela divina vontade.
Porque pelo simples fato de uma pessoa não estar na vontade humana, estar compreendendo a divina vontade em uma situação, isso já é coisa demais, gente. Isso já é, assim, muito grande. É muito grande mesmo. Uma pessoa não está concordando com a vontade humana, está concordando com a vontade divina. Isso é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Você vê um ser humano errando e você não errar junto com ele. É uma coisa extraordinária. Você está com a vontade divina, compreendendo plenamente. Sabe? Não é assim, tipo, um chute que você dá. Ou um achismo que você tem. Ah, não, porque eu acho que o bom seria fazer assim, mas vocês querem fazer assado e fazer o quê, né? Não é um achismo. É uma certeza no seu coração que você tem. Você começa a entender o pensamento de Deus, justamente essa ordem divina para as coisas, e você tem certeza. Deus queria que fosse assim. Deus explicou no livro do céu tal verdade e as pessoas não estão considerando essa verdade. E aí você, mesmo sem saber, está sendo uma luz. Se você tiver a oportunidade, se as pessoas que estiverem ali com você tiverem abertura de ouvir você, você fala. Agora, se elas não têm abertura para a divina vontade, né? E como é que você sabe se elas têm abertura ou não para a divina vontade? Né? Assim, às vezes você só sabe testando, mas tem pessoas que elas são muito fechadas, que você, pelo comportamento delas, vê que elas não absorvem muita coisa do divino, que elas têm uma visão de Deus muito superficial ainda, que elas têm uma visão, assim, da espiritualidade muito equivocada, muito superficial também, muito rasa. E aí não vale a pena você falar para essas pessoas coisas muito elevadas, porque elas não vão entender de certeza. É certeza absoluta que elas não vão entender uma vírgula do que você for falar. Né? Talvez em algum momento você consiga adaptar, né, para a linguagem delas, que é uma linguagem mais humana, né? Só que aí mesmo assim, tipo, elas vão entender que é você, que é a sua vontade, que é a sua opinião, elas não vão entender que é Deus, tá? E aí é complicado, né? Lidar com essas pessoas, é mais delicado. Se for pessoas que têm mais abertura ao espiritual, você vê assim que elas ainda conseguem absorver alguma coisa, né? Do divino, né? Elas conseguem ter Deus de uma forma realmente, como é que eu posso dizer, mais verdadeira, mais verdadeira, elas não são tão superficiais, né? Elas buscam ter uma intimidade com Deus, né? Elas buscam serem agradáveis a Deus, ter uma sinceridade de coração. Aí são pessoas que pode ser que elas escutem. Se você for falar uma verdade do livro do céu, se você for esclarecer uma coisa, pode ser que elas escutem, mas é muito relativo. É muito relativo. E pode ser que elas escutem e não entendam, que é o mais comum de acontecer, tá? Às vezes, por que que eu tô fazendo essa distinção? Porque tem pessoas que não escutam. Então, entra por um vídeo e sai pelo outro. Mas tem pessoas que até escutam, dão atenção porque você está falando, mas elas não entendem, tá? E, assim, eu sempre tenho receio de falar da divina vontade, porque eu tenho receio da divina vontade ser rejeitada quando eu estou com essas pessoas nesses ambientes. Eu tenho muito medo de jogar pérolas aos porcos, como diz a história, né? Porque você tá, às vezes, falando uma coisa ali que é tão luminosa, que é tão grande,
e as pessoas, elas não dão atenção, não têm a compreensão necessária para aquilo que você está falando. E justamente, gente, a compreensão vai dar profundidade, do interesse e da profundidade. Então, às vezes, a pessoa, ela teve disposição, ela escutou você, mas ela não quis aprofundar no que você estava falando, como que ela tem preguiça, sabe? Preguiça de aprofundar. Ou ela acha assim, ah, Liz falou tal coisa, e ela simplifica o que você falou, né? Simplifica o que você falou e não consegue chegar na profundidade da luz que você havia dado naquele momento. Aí é complicado. Por isso que quando eu tô num ambiente assim, eu, na maioria das vezes, fico só fazendo companhia à divina vontade mesmo. Porque é difícil achar um ser humano que tenha abertura à divina vontade. Quando eu vejo que pode ser que dê certo, eu vou lá e tento fazer o gol para a divina vontade, né? Eu vou lá e tento fazer o gol. Sempre dá certo? Não, não, tá? Aí eu peço perdão a Deus, a divina vontade, porque aquela pessoa não teve, né, o interesse, não teve ali, né, ai, nem sei dizer, né? Nem sei dizer, né? Mas enfim, eu não tava, de repente não tava pronta para escutar aquilo, né? Aquela luz ofuscou demais a pessoa, ela não entendeu nada. Às vezes acontece, tá? Enfim, aí eu tô falando sobre isso para dizer que a gente não tem resultados humanos muito aparentes, mas que não quer dizer que o que a gente está fazendo não é importante. Então, é muito importante. Você estar num ambiente concordando com a divina vontade é muito importante. Porque ninguém tá. Ninguém tá. As pessoas, elas não têm a certeza de que estão na vontade divina. Elas não têm a plena certeza, a plena convicção de que estão no pensamento divino, de que estão com o pensamento divino. Por mais que elas recebam alguma inspiração de Deus e acolham aquela inspiração de Deus, mas elas não têm certeza de que aquele pensamento que elas tiveram veio de Deus. Elas nunca têm certeza absoluta disso. Ou elas não têm consciência de que recebeu algo diretamente do Pai. Elas não têm certeza disso. E aí, por causa disso, elas deixam a divina vontade sozinha. Elas nunca têm consciência de que a divina vontade está ali junto com elas, no pensamento que elas tiveram por causa de uma inspiração divina. Elas nunca têm essa consciência. Por isso a divina vontade fica sozinha. Aí você faz companhia à divina vontade. E, se possível, dá a pessoa a entender que ela está com o pensamento divino também, para ela ter certeza de que ela está no pensamento divino. Quando acontece de alguém acolher uma inspiração do Pai, tá bom? Então, o Pai, ele está na mente de todos, né? A vontade divina está na mente de todos, inspirando os seres humanos a fazerem o que é certo, a tomarem as decisões certas. E aí, Jesus falou sobre isso ah, na vida íntima, né? No vídeo que a Aline gravou sobre a vida íntima. E Jesus estava falando sobre isso, que ele pedia ao Pai para mandar inspirações para que as pessoas saíssem do erro. Mas as pessoas, ele até fala assim, violentamente, como é que se diz? Ai, Jesus, me ajuda, qual é a palavra? Violentamente elas repudiavam aquele pensamento. Elas simplesmente chutavam aquele pensamento. Não consideravam
o pensamento que veio simplesmente fechava a porta na cara de Deus, tá? E aí, até a moral da igreja, né, ensina que tem a consciência, né? Na consciência nossa, né, vai estar ali, de certa forma, impressa, né, as verdades de Deus. E aí, à medida que nós vamos ouvindo a nossa consciência, nós vamos, como é que eu posso dizer, expandindo ela, né? E quando nós vamos não dando atenção, vamos rechaçando a nossa consciência, ela vai atrofiando, ela vai se tornando insensível. Aí o que que a gente entende aqui lendo profundamente esses escritos do livro do céu, lendo as místicas, o que que a gente entende? Que a consciência, na verdade, é Deus inspirando a alma, tá? Então isso é muito forte. Deus inspirando cada alma humana de forma particular. Não é simplesmente um software que Deus, um software que Deus colocou na mente do ser humano que tem aquele padrão, né? Como se fosse uma inteligência artificial, né? Que tem aquele padrão de, olha, se for a verdade, você aciona aqui. Se não for a verdade, você aciona tal coisa. Não é dessa forma, gente. Deus não criou a gente igual criou batata, como fala o ditado. Deus não deixou a gente largado, não. Deus, de uma forma particular, vem falar na nossa cabeça. É Deus que vem falar. Quando acontece do ser humano fechar a porta na cara de Deus repetidas vezes, o que acontece? Esse ser humano, ele não é digno de ficar ouvindo a voz de Deus. Então, Deus vai fazendo o quê? Se calando. Deus vai se calando. Até para que essa pessoa não peque mais ainda, né? Porque ela fica só fechando a porta na cara dele. Deus vai se calando, ele vai fazer silêncio, né? O que que tu acha? Se para nós, seres humanos, imagina a cena. Você vai todo dia, imagina aí, você vai todo dia na casa de uma pessoa, tentar falar com aquela pessoa para tentar ajudar ela. Não é ela que vai ajudar você não, tá? Você vai ajudar ela. E aí toda vez que você chega lá, ela diz assim: "Não tô". Ah, diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Ah, não, não quero. Não quero falar. Sei que. Todo dia é uma desculpa. Todo dia essa pessoa não tá em casa. Você vai de manhã, vai à tarde, vai à noite. E nunca essa pessoa tá disponível para você. Ela nunca tem tempo para você. Nunca fala com você. Não se preocupa de falar com você. Não liga para você. Só vive batendo na porta na sua cara. O que é que tu vai fazer? Deixa fulano pra lá. Não quer saber de mim, não adianta. Deixa pra lá. Ele que se vire. Ele acha que é muito sabido, que é muito inteligente, que não precisa de ninguém para viver a vida dele. Eu já tentei de toda forma, fiz a minha parte. Então agora ele vai quebrar a cara para ver se aprende, né, a vir até mim, pedir minha ajuda. Se nós, seres humanos, a gente consegue pensar assim, imagine Deus. Deus que tem uma inteligência superior à nossa. Imagina ele, né, gente? Que é uma realeza superior, né? Tudo superior nele, tudo. Nobreza, realeza, tudo nele, né? Grandiosíssimo. Aí imagina Deus. Tu acha que tem cabimento Deus ficar a vida toda falando na mente daquela pessoa, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, sendo que a pessoa fica batendo a porta na cara dele? Não, não tem cabimento.
Então, Deus não vai desistir totalmente daquela pessoa, né? Não vai. Ele vai tentar, só que ele vai tentar no momento que seja mais oportuno. Aí ele vai esperar o momento que essa pessoa esteja mais aberta, ele vai mover, né, as circunstâncias da vida daquela pessoa para que ela esteja mais aberta, né, mais precisada, mais necessitada dele. E aí ele vai tentar lançar um pensamento bom na mente dela, num momento que seja mais tranquilo para ela, tá? É bem legal, gente. Tem uma carta que ela se chama Carta do Além. Alguma coisa assim, você acha com muita facilidade no YouTube. Eu acho legal porque nessa Carta do Além, uma mulher, ela tá narrando a vida dela e essa mulher foi condenada ao inferno. E ela foi narrando a vida dela no sonho de uma freira que era uma colega de trabalho dela, né? Quando elas duas eram jovens, essa freira era colega de trabalho dela. E aí a freira sonhou com essa mulher que havia falecido. E aí a freira não sabia que ela estava que a falecida estava no inferno. E aí a falecida, em sonho, veio falar com a freira através de uma carta. E aí, no sonho, a freira abre a carta e começa a ler a carta dessa mulher. E na carta ela narra toda a vida dela. E ela fala exatamente isso, que Deus inspirava pensamentos bons para que ela pudesse escolher o bem, para que ela pudesse escolher a Deus. E ela rejeitava pensamentos. Ela fala tudo isso, né? E teve um momento que a mãe dela ficou doente e ela disse que quase fez uma oração, mas não fez. Deus havia movido a situação para que ela pudesse buscar a Deus, para que ela, né, tinha até uma capela no hospital, tudo mais, e ela rejeitou, né, aquela, como é que se diz, inspiração divina. E aí teve outros momentos que ela rejeitou, Deus inspirou ela para ir à missa, ela não foi, né? Deus inspirava as coisas e ela não fazia. E aí até que chegou um momento que né, ela faleceu. Ela faleceu, né, porque ela disse que Deus, né, ele tenta fazer uma alma se converter até um determinado momento. Quando Deus vê que essa alma é muito obstinada, né, é muito difícil, né, muito difícil, muito obstinada mesmo, que ela já está condenada porque Deus não vê assim brecha para ele, né? Não vê brecha para ele inspirar ela, para ele falar alguma coisa. Deus não vê brecha. E aí Deus, ele permite essa alma morrer, porque se ela ficar na terra pecando, 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 ela vai aumentar os graus de sofrimento dela no inferno, né? Ela fala isso na carta, tá bom? Eu não sei, assim, se tem uma procedência, né, nessa carta, né, porque as pessoas na internet, elas alteram muitas coisas. Eu não sei se tem uma procedência boa nessa carta, mas eu achei interessante essa parte, né, e eu lembrei quando eu tava lendo aqui, tá? Porque bate uma coisa com a outra. Quantas coisas nós podíamos fazer, mas como não as queríamos, não as fizemos. Jesus está falando aqui. Na verdade, eu acho que eu pulei uma partezinha, não foi?
Oi, criei. Eu pulei uma partezinha, mas não tem problema. Vou continuar daqui. Quando as queremos, somos todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés. Em suma, todo o nosso ser bem concentrado no ato que quer fazer nossa vontade. Em vez disso, se a nossa vontade não quer, nenhum dos nossos atributos se move. Tudo vem da vontade divina. Se a vontade divina não quer, os atributos da Santíssima Trindade, eles não se movem. Ponto, acabou. Em Deus acontece dessa forma. Se a vontade divina não quer, a vontade divina não quer. Os atributos não se movem. Agora, a vontade divina quer. Aí Jesus está dizendo aqui, tudo fica concentrado nessa vontade. Ele fala, somos todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés. Em suma, todo o nosso ser é concentrado no ato. Ele fica todo concentrado, olhando, obrando para fazer aquilo que a divina vontade quer. Então, olha esse proceder de Jesus aqui. A gente tem que fazer igual, a gente tem que imitar o proceder de Jesus. Se a divina vontade quer, a gente tem que se esforçar ao máximo para que, né, ela possa conseguir aquilo que ela quer. Se ela não quer, então a gente não se move. Porque se a gente se mover numa coisa que a vontade divina não quer, vai ser uma coisa inútil, vai ser uma obra inútil aos olhos de Deus, porque vai ser humano, não vai ser divino. Ah, quer dizer que Deus vai usar para nada isso? Pode ser que ele use para alguma coisa, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, né? Vocês têm noção assim, né? E quando ele permite essas coisas acontecerem assim no humano, ele permite com a vontade dele permissiva. E na vontade permissiva, Deus ele consegue tirar um bem das coisas igualmente. A vontade querida é a forma mais perfeita, mas para ele fazer a vontade querida dele, ele depende da vontade da criatura em colaborar. Quando não tem, né, essa colaboração da criatura, a criatura quer fazer do jeito dela, do modo dela, as coisas. E aí Deus precisa usar a vontade permissiva, mas através da vontade permissiva ele também consegue fazer coisas boas. Mas como que ele faz sozinho? A pessoa fez o ato dela lá isolada de Deus, ela fez um ato sozinha. E aí Deus, sozinho, né? Sozinho, como que ele conserta o que aquela pessoa fez? Porque ele consegue gerar um bem, mesmo ela não tendo, né, feito o melhor, que era a vontade querida dele. Por exemplo, eu tive a minha experiência com Deus num retiro, e era um retiro de jovens, mas eu lembro que não era um retiro de pessoas super espiritualizadas, nem nada. Era um retiro muito simples, inclusive eram jovens que estavam à frente desse retiro. E eu fico pensando quanto faltou a divina vontade ali naquele lugar, né? Olhando hoje, né? Quanto que faltou a divina vontade ali naquele meio. E é tanto, gente, isso é tão verdade que aquelas pessoas não estavam preparadas para conduzir aquele retiro, que, ó, das pessoas que estavam servindo no retiro, tá? Servindo no retiro, que estão firmes e fortes na igreja,
você conta 1, 2. O resto, gente, que eu lembro que estava lá servindo, a esmagadora maioria não estão mais na igreja, estão no mundo. Estão no mundo. Uns viraram, né, do mundo lá do arco-íris. Entendeu? O negócio é sério, o negócio é brabo. Mas eu tive a minha experiência com Deus naquele retiro. As pessoas fizeram tudo junto com Deus? Claro que não. Mas Deus usou? Usou. Mas ele teve que fazer tudo sozinho, gente. Não teve colaboração. Não teve, sabe, alguém que dissesse assim: Senhor, eis-me aqui de verdade, entendeu? Era a vontade humana reinando, torto e à direita. Mas Deus usou, certo? Parece que não tem vida para tudo que não quer fazer a nossa vontade. Assim que ela tem a supremacia, o domínio sobre o nosso ser. E é a dirigente de todos os nossos atributos. Divina vontade, a dirigente de todos os atributos divinos. Por isso, a maior coisa que podíamos dar à criatura era a nossa vontade, e nela concentrávamos todo o nosso ser. Poderia o amor ser mais intenso, um milagre mais intenso que isso? A maior coisa que uma criatura pode receber é a própria vontade do Criador. Claro, porque nela está concentrada todo, todo o que é, tudo aquilo que o Criador é. Porque se o Criador se move, se ele tem algum atributo, é por causa dessa vontade divina. Poderia o amor ser mais intenso, um milagre mais intenso que isso? Não, né? É o maior dos milagres. Aí eu queria pegar aqui a partezinha que Jesus está falando, eu acho que é por aqui que ele está falando. Ó, que ele diz assim, que quando alguém está fazendo um ato, será que é lá embaixo, hein? Acho que é lá embaixo, né, que ele está falando. É, vamos continuar lendo aqui. E mais, porquanto pudéssemos dar a criatura a nós, nos parece nada em comparação que isso? Perdão. E mais, porquanto pudéssemos dar a criatura a nós, nos parece que nada em comparação de dar nossa vontade reinante dominante nela. Porque nas demais coisas que podemos dar, são os frutos de nossas obras, de nossos domínios, em troca de dar nossa vontade. Não são os frutos, mas a nossa própria vida e os nossos próprios domínios. Quem tem mais valor, os frutos ou a vida? E aqui ele está explicando direitinho, né? É, ó, ele diz, por mais que a gente desse muita coisa à criatura, né? Mas nada tem comparação com dar a vontade reinante e dominante nela. Porque nas demais coisas que nós podemos dar para ela, tudo que Deus dá para uma pessoa de fruto espiritual são frutos das obras de Deus, dos domínios de Deus. São os frutos das obras de Deus, dos domínios de Deus. Ou seja, o que a gente pode entender aqui, né? São frutos das obras de Deus e dos domínios de Deus. Quando ele fala aqui da parte de domínios, nossos domínios, são os frutos dos domínios de Deus. Esses domínios me lembram muito os próprios filhos da divina vontade. Porque, por exemplo, os atos de Jesus, os atos da Nossa Senhora,
eles são atos que geram frutos nas almas, frutos de conversão, frutos também, né, de espirituais, frutos espirituais nas almas. Esses atos, né, de Jesus e da Nossa Senhora. E aí as pessoas que não estão na divina vontade, estão na vontade humana, elas recebem os efeitos dos atos de Jesus e da Nossa Senhora e da Luísa e de todos os filhos da divina vontade, porque o filho da divina vontade alcança presente, passado e futuro. E aí os filhos da divina vontade, de modo geral, incluindo Jesus e a Rainha do Céu, custodiaram todas as graças que Deus deu desde a queda de Adão até agora, né? E aí que tem, né, esses efeitos. Tem os efeitos da divina vontade, mas esses efeitos, esses frutos, não é a mesma coisa de possuir a vida da divina vontade e os domínios da divina vontade. Então, alguém recebe o efeito da divina vontade, mas compreende, ele não compreende de onde veio aquilo, ele não tem a vida daquele fruto dentro de si. Imagina assim, a divina vontade é a árvore. Os bens são os frutos. Deus, até então, ele só podia dar os frutos para as pessoas. E aí as pessoas, elas não conheciam a árvore. Elas não sabiam de onde que vinha aquele alimento que elas estavam recebendo. Elas só sabiam que queria receber aquele alimento, que queria receber aquele alimento, mas elas não sabiam de onde vinha aquele alimento, elas não conheciam a árvore de onde vinha. Claro, elas sabiam assim, ah, vem de Deus, mas elas não sabem que vem da divina vontade de Deus, tá? Por isso que tão pouco as pessoas falam da vontade de Deus. Você vê as pessoas falando da vontade de Deus? Não. Você vê na igreja pessoas falando da vontade divina? Não. Muito difícil, raramente. E quando fala, é muito superficial. A igreja, ela não, ela, de forma geral, você vê nos escritos dos santos, tal, não fala, não fala. O livro mais completo sobre vontade divina se chama Livro do Céu. E as pessoas ainda não estão lendo ele, porque não dão relevância à divina vontade, porque a vontade divina não é relevante, elas não estão entendendo que a vontade divina é a árvore, tá? Tá entendendo o raciocínio? Elas não estão entendendo que a divina vontade é a árvore, mas ela quer comer do fruto da árvore. Só que elas não entendem que a divina vontade é a árvore. Elas não entendem que elas estão comendo o fruto da divina vontade, dos efeitos da divina vontade. Elas não entendem isso. Aí uma coisa é você ganhar um punhadinho de fruta do seu vizinho. Outra coisa é você ter a árvore no seu quintal. Porque aí você vai ter o domínio sobre aquela árvore e sobre os frutos daquela árvore. Você vai conhecer a árvore. Porque antes você recebia, qual que frutinha é essa, né? Nunca vi.
Nossa, eu nunca vi esse pé de pau, nunca vi essa árvore na minha vida. Que frutinha estranha. Nossa, mas ela é muito boa. Que maravilhoso, eu quero mais. Aí não sei o quê, né? Aí você, né, vamos fazer a analogia aqui. Aí você ficava, né, lá dizendo, nossa, essa frutinha parece uma framboesa. Vou plantar pé de framboesa para ver se eu consigo né, ter um cultivo dessa planta, vou mudar a genética de tal árvore, vou fazer não sei o quê para tentar, né, adubar essa terra para ver se gera essa fruta. Vou tentar plantar ela no meu quintal, vou jogar a semente. E ficava ali, né, dando atenção para outras coisas, mas não era árvore. Não era árvore, né? Então, né, assim, continuava ali se alimentando daqueles poucos frutos, né? Que o vizinho dava, né? Mas não era a árvore. Às vezes né? E o vizinho, vamos supor assim, o vizinho é Deus, né? Aí o vizinho via assim e dizia, nossa, tadinho de fulano, né? Tá tentando tanto plantar essa árvore, mas ele nunca pediu para mim uma muda, né? Nunca pediu para mim ajudar ele a plantar, então né? Eu não vou, assim, né, intervir sem ele me pedir nada. Mas eu vou, pelo menos, dar um punhadinho de fruta para ele. Ele gosta tanto dessa fruta, né? Mas se ele me pedisse ajuda, eu ajudava, né? Mas ele quer por si mesmo descobrir como é que faz, não sei o quê, né? E assim por diante. E assim é a vontade divina. É a árvore, mas as pessoas só conhecem o fruto, não conhecem a árvore. E a árvore é a vida, é de onde vem o fruto. Quem tem mais valor, os frutos ou a vida? Ou a árvore, né? Certamente a vida, a árvore. Porque com dar a vida do nosso querer, damos ao mesmo tempo a fonte de nossos bens, tá vendo? Que é a árvore, a fonte dos frutos é a árvore. E quem possui a fonte dos bens não tem necessidade dos frutos, porque já recebe da fonte, já recebe da árvore, e os frutos não precisa mais dos frutos. E se a criatura nos desse tudo, fizesse os maiores sacrifícios, mas não nos desse seu pequeno querer para fazer reinar o nosso, nos daria sempre nada. Era isso aqui que eu estava procurando, essa parte. E mais, quando as coisas não são produzidas no nosso querer, por quão grandes sejam, olhamos para elas como coisas estranhas a nós e que não nos pertencem. Nossa, é muito triste isso. Então, quando uma coisa não é produzida pelo querer divino, por mais que seja uma coisa grande, é nada para Deus, gente. Desculpa, mas é a verdade, é nada para Deus. Ele olha como uma coisa que é estranha a ele. Não foi ele que fez aquilo. Tá entendendo? Ah, mas ele deu a graça para a pessoa fazer. É, gente, mas é porque a pessoa obriga Deus a dar a graça para ela, né? Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, gente. Minha garganta secou, viu? As pessoas obrigam Deus a dar para elas as graças, né? Tem até um nome que chama isso, né, gente? Me ajuda aí. É o intercâmbio de graça, é assim que fala? Comércio de graça, um negócio assim. Por quê? As pessoas insistem tanto, né? Insiste, eu quero tal, eu quero, por exemplo, eu quero fazer um hospital. Vamos supor que eu vou cismar fazer um hospital. Deus pediu para fazer um hospital? Não.
Não, mas cismei que eu quero fazer um hospital. Aí eu sou uma santa humana. Eu quero fazer um hospital. E aí eu tô sempre no Santíssimo e eu peço a Jesus por esse hospital, né? Eu peço para que Jesus me ajude a fazer esse hospital, né? Peço a Jesus para ele me abençoar. Peço a Jesus para ele olhar por mim, tal, e faço jejum, rezo, rosário todo dia. E me mortifico e faço mortificação. E faço, né, um monte de penitência de coisa para Jesus, faço com Maria, faço promessa. Enfim, eu faço de tal maneira que Jesus, assim, ele fica apertado, entendeu? Ele fica apertado. E aí ele é obrigado a me ceder aquilo, mas não foi a vontade dele que inspirou aquilo. Fui eu. Só que aí, como eu, né, com a minha vontade humana, vou pagar o preço, né, por aquilo, né? Aí vai vir um monte de coisa, um monte de empecilho, eu vou dizer que é o demônio, tal, aí eu vou rezar bem mais, vou me mortificar mais, né? Tal, na verdade é a justiça, né? Na verdade é a justiça. Tenho que pagar um preço por aqui. E aí eu pago o preço e eu consigo o hospital. Mas para Deus é nada, porque não foi ele que fez. Foi a minha vontade humana que fez, não foi ele que fez, né? Aí é complicado, e aí é uma coisa estranha para ele. Ele vai usar para ele vai usar, né, assim, na divina vontade essa obra? Vai, mas diante dele, quando ele olhar para mim no céu, aquilo dali não vai ter valor nenhum, porque não foi feito com ele. Porque no céu só valem os atos que Deus que fez, né? Que Deus que inspirou, Deus que fez, Deus que moveu tudo. Por isso que é muito incrível ver Deus agindo, né, através de certos santos. Eu estava até vendo o filme da Santa Teresa de Calcutá. E ela era uma mulher muito espiritualizada, certo? Ela era uma santa humana, gente, só para esclarecer, mas ela era uma mulher muito espiritualizada. E claramente ela chegava assim, ela dizia: Deus quer tal coisa. Porque Jesus, ele falava, né, com ela. Aí ela dizia assim: Deus quer tal coisa. E ela batia o pé que Deus queria tal coisa. E por mais que tentassem convencer ela de que mudasse de ideia, ela não mudava de ideia, ela ficava firme naquilo. Deus quer tal coisa. Deus quer tal coisa. E ela ficava firme que Deus queria tal coisa, sabe? Aí as pessoas que não conhece a divina vontade diz assim: nossa, como ela era uma mulher resignada, como ela era uma mulher perseverante, como ela era uma mulher forte, como ela era corajosa. Gente do céu! Vocês não estão vendo, não, que ela só está fazendo porque Deus pediu para ela fazer. E ela não pode dizer não a Deus. A Santa Teresa de Calcutá, ela tinha um voto que ela não podia dizer não a Deus. Então, quando Deus dizia uma coisa para ela, ela botava força máxima para fazer o que Deus tinha pedido para ela. O máximo que ela podia fazer, ela fazia, porque ela não podia dizer não a Deus. As pessoas ficam, ai, nossa, como ela era isso, como ela era aquilo. Gente, presta atenção na ação de Deus. Deus pediu para ela fazer um negócio, ela está seguindo o que Deus pediu para ela fazer. Presta atenção, ela não está focada em vou ser perseverante.
Não, ela tá focada em vou fazer o que Deus pediu para mim. Ô Jesus amado, tem piedade de nós. Chega da agonia, da coceira, você vê as pessoas comentando essas coisas. As coisas mais importantes do filme, as pessoas não prestam atenção. Quando Jesus falou para a santa, tem um filme lá, Jesus fala com a santa. Coisas incríveis, tem momentos assim, que fala do interior da santa, do que a santa estava passando e tal. As pessoas não prestam atenção nas partes mais importantes do filme, sabe? Deixa passar as partes mais importantes do filme. Ela, né, tem um momento que ela estava se sentindo muito sozinha, muito sozinha. E eu lembrei dos filhos da Divina Vontade, porque a gente se sente assim o tempo todo. Em qual sentido? Porque as pessoas que estão na Terra não entendem a gente. E a santa estava se sentindo assim, porque ela estava com um pensamento divino. E as pessoas estavam com um pensamento humano. Queria resolver a situação que estava acontecendo lá de forma humana. E ela queria resolver de forma divina, colocando a ação divina em primeiro lugar. Mas as pessoas queriam dar o jeitinho humano, dar aquela controladinha humana, né? Que o humano tem essa necessidade de que ele está controlando as coisas, de querer, né, estar metendo o dedo nas coisas, porque só funciona se eu meter o dedo, se eu estiver lá, tal. Aí a santa dizia que tinha que ser as coisas tudo em Deus, tudo na ordem divina, seguindo o que Deus queria, não precisava de tudo aquilo, que era tudo besteira. Só que as pessoas não entendiam ela. Não entendia. E ela se sentiu sozinha. Aí ela desabafa isso. Tem uma hora que ela desabafa isso com o padre. Só que as pessoas não prestam atenção no filme, né? Aí tem outra parte do filme que Jesus fala com ela através de um leproso, de um homem lá que estava doente, né? Ela não estava tendo visão de Jesus mais. E aí ela se sentia muito só, porque ela não tinha mais visão de Jesus, né? Parecia até a Luísa, assim, né? Nesse sentido. E as pessoas humanas não entendiam ela, tal. Aí a Santa Teresa de Calcutá, ela era muito focada na vontade divina nesse sentido, assim, né? À medida que ela sabia, né, gente? À medida que ela conhecia a vontade divina, ela, ela focava em fazer o que Deus pedia para ela. Isso que eu achei legal na vida dela, sabe? Ela tinha muito foco em fazer o que Deus pedia. Ela era uma mulher muito objetiva. Ela não ficava assim prestando atenção em detalhezinho, em coisinha pequenininha de perfeição. Ela não tinha apego a isso, sabe? Ela era muito prática nas coisas, né? Ela amava as pessoas, né? Porque ela queria o bem das pessoas, né? E tal. Mas ela, né, não ficava assim com estima, sabe, pelas pessoas, de estar alisando, de estar não sei o quê, né, de estar, ai, deixa eu ajeitar aqui pra você, e nenenê, e nenenê. Ela não tinha isso, ela era muito prática. Você quer o quê? Você tá precisando do quê? Eu ajudo você em quê? Né? Enfim, ela era uma mulher muito, também, assim, atarefada, ela não tinha tempo pra estar com besteira, sabe? Então, ela eu vi assim, né? Que é esse humano das pessoas, assim, né? De se apegarem a ela, o jeito dela não permitia, sabe? Não permitia. Então as pessoas se apegavam a ela realmente, porque com a convivência via que realmente ela era uma mulher
extraordinária, no sentido de que realmente ela se doava muito pelas pessoas. Mas não era porque ela ficava, ai, vou ajeitar fulano, ai, vou ajeitar cicrano, ai, não sei o quê, ai, nananã. Ela não tinha isso. Ela não tinha. Ela era muito objetiva no que Deus queria, no que Deus estava pedindo naquele dia para ela fazer. Isso que eu achei interessante na vida da Santa Teresa de Calcutá. Mas as pessoas ficam focadas só no superficial, no que é a virtude. Ah, porque ela era muito indignada. Ela era corajosa. Ai, não sei o quê. Gente, não, a mulher. Vocês não estão entendendo, não? Que a mulher tá fazendo o que Deus tá pedindo pra ela fazer? Ô, gente, vamos acordar pra vida. Ela só tá ali porque Deus pediu pra ela estar. Ela só tá ali porque foi Deus que pediu. Presta atenção. Presta atenção. Jesus pediu pra ela cuidar dos pobres. Ela falou isso com a boca dela. Jesus pediu pra ela cuidar dos pobres. Não foi ela que disse: ai, tadinho do pobre, tá na rua, vou ajudar ele. Não foi ela que disse, foi Jesus. Mas aí Jesus moveu as circunstâncias para que ela pudesse dar o sim dela a ele. Aí ela realmente, né, viu que as pessoas não tinham quem cuidasse delas, tá? Mas não foi ela que disse: vou cuidar das pessoas, porque eu sou muito boa, porque eu gosto de fazer caridade. Não foi ela que disse isso. Foi Jesus que disse para ela ir cuidar daquelas pessoas que ela tinha visto. E ela tinha tanta convicção de que era Deus que estava pedindo para ela que ela não conseguia voltar atrás na decisão que ela havia tomado. Então, acho que por hoje é só, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, hoje, sempre, cada dia mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiat.